Boa noite, pessoal, tudo bem? É, já deu 8 horas, mas eu vou esperar aqui a nossa convidada. Para quem não sabe, hoje a live vai ser sobre os cuidados com o dentinho. E a gente vai falar com a doutora Maria Paula, que é odontopediatra. E vamos tirar as dúvidas, então, que mandaram para mim na caixinha de perguntas. A Maria Paula já entrou, só esperar ela solicitar aqui a participação e a gente já começa. Estamos aqui esperando só a doutora Maria Paula entrar para a gente começar a nossa live. A gente vai tirar as dúvidas de pais e mães sobre os cuidados com a dentição dos bebês. Olá! Oi, Tá me ouvindo? Má, Tudo bem? tudo e você? Tudo jóia. Tudo certo? O áudio tá tudo bem, gente que tá entrando aí? Laís, Alessandra, vocês estão ouvindo bem? Pamela, tá todo mundo ouvindo bem? Pra gente começar? Vamos lá, então. Bom, Vamos começar então. vamos lá. Todo mundo ouvindo bem. Pra quem não me conhece, quem entrou no Instagram agora, bastante gente nova aqui pelo Instagram, eu sou a doutora Marina Giatti e eu sou aqui do Criança em Crise. Esse Criança em Crise é um Instagram de 3 pediatras, a gente fala sobre pediatria, dia a dia, enfim. E hoje eu resolvi convidar uma pessoa muito especial, que na verdade é minha prima, Maria Paula. Ela é especialista em odontopediatria. E eu recebo muitas dúvidas das mães em relação ao cuidado com os dentinhos do bebê. Quando que tem que escovar, qual que é a melhor pasta, etc. Então, eu resolvi criar essa live justamente para a gente responder essas perguntas. Então, eu vou deixar ela se apresentar, que eu já falei demais aqui. Daí, depois a gente começa com as dúvidas mais frequentes. E vou passar a palavra para você. Obrigada, Má. Primeiro, boa noite, gente. Quero agradecer o convite da Marina, minha prima. É muito legal estar participando dessa live com vocês hoje à noite e a gente vai tirar, então, as dúvidas que os pais e as mamães têm, né? Que sempre estão perguntando no Instagram, como escovar o dente, quando procurar o odontopediatra. Eu acho muito legal isso, porque são informações importantes, né? Que muita gente, às vezes, é o primeiro filho, acaba não conhecendo, não tendo essas informações, e aqui é um espaço bem legal para a gente conseguir acessar essas dúvidas de vocês. Ótimo. Então, eu separei algumas perguntinhas aqui. Podemos começar? Vamos lá. Ó, primeira pergunta em relação a limpar a boquinha do bebê. A gente sabe que a dentição, aí vamos falar um pouquinho dela, começa precocemente aos 4, mas nesse meio tempo aí, até um aninho, as crianças já vão começar a nascer os dentes. Então, antes da dentição aparecer, quando que eu devo limpar a boquinha? Então, Mar, a gente precisa ver primeiramente como essa criança está, que tipo de aleitamento de leite que ela toma, se é a amamentação no peito, se é ou se é a fórmula, tá? Quando essa criança não tem dente e ela tá exclusiva no peito, a gente não precisa higienizar a boquinha, porque tem estudos já comprovando que o leite materno, ele até ajuda na proteção da cavidade bucal. Mas quando essa criança ela tá na fórmula, a gente já precisa começar a limpar essa boquinha para tirar todos os resíduos que tem, porque a fórmula tem alguns componentes que a gente precisa remover da boquinha. Então, quando a mãe tá amamentando a criança com leite de fórmula, a gente limpa essa boquinha com gás, pelo menos uma vez por dia, tá? Não precisa toda mamada limpar e remover esses resíduos que estão na boquinha da criança. Ah, legal. É importante que as mães perguntam muito isso, né? Ah, preciso limpar, preciso acordar a criança de madrugada? Não, gente, deixa a criança Não. dormir. Você faz essa higiene uma vez ao dia para que elas estão só com a fórmula. Realmente, a fórmula, junto com a saliva, ela tem uma ação protetora contra fungo, bactéria. Então, excelente. Aí a gente não E não precisa fica. ficar limpando toda a mamada e acordando a criança. Porque elas têm tanta dificuldade com sono, né? Se a gente arrumar mais essa coisa para fazer quando as crianças dormem, aí vai complicar. Isso. A segunda pergunta, então, é quando que eu devo começar a escovar o dentinho do meu filho? Então a gente precisa escovar o dentinho a partir do momento que ele tá na boquinha, que ele tá em cavidade bucal. Por quê? Tendo o dentinho, ele já pode, a criança já pode ter cárie. Então a gente precisa tomar muito cuidado. A mãe, às vezes, aponta o primeiro dentinho, a gente já precisa ter essa orientação, né?
de limpar com uma gazezinha, porque quando o dentinho nasce, ele ainda é muito pequenininho, a gente não vai conseguir limpar com a escova, escovar o dente propriamente dito. Então, a gente precisa começar a limpar a boquinha por dentro com uma gaze umedecida, com aguinha filtrada e limpar também esse dentinho que está começando a aparecer na boquinha. E conforme os outros dentinhos for nascendo, for aparecendo na cavidade bucal, a gente vai usando a escova. Mas a partir desse momento que o dentinho está na boquinha, a gente precisa começar a escovar ele e fazer a limpeza para prevenir a cárie, porque o mais importante que a gente quer é que essa criança não tenha cárie. Exatamente, excelente. E eu acho que eu sempre oriento, né, no meu consultório dos meus pacientes, sempre que começou a aparecer o dentinho, já procurar o odontopediatra. Não é vai olhar se tem cárie, não é isso. Na maioria das vezes não vai ter cárie, né? Mas é importante passar por uma orientação de como cuidar desse dentinho. Claro que o pediatra tem uma noção, mas o odontopediatra se especializa exatamente nesse assunto. Então, eu sempre oriento. Começou a surgir os dentinhos, já marca com o odontopediatra para passar por uma avaliação. É isso mesmo que tem que fazer? Isso mesmo. Até antes do nascimento do primeiro dentinho, é legal os pais procurarem o odontopediatra para saber essas orientações, para a gente ensinar ali o dia a dia, saber como é a rotina dessa criança para poder orientar melhor, porque cada família, né, cada criança tem uma rotina, então a gente precisa fazer um tratamento individualizado. Mas o odontopediatra é igual você falou, mas não é só para a gente ver a cárie. E o que eu acho legal é a gente fazer a prevenção, né? A gente ter esses cuidados para não deixar a doença instalar. Então é possível a criança não ter cárie nessa primeira infância, a gente tendo esse cuidado de prevenção, e que eu acho muito importante. Tá ótimo, não, acho que é fundamental. E a gente tem que. A saúde dentária, nossa, diz muito sobre a nossa saúde, né? A nossa saúde bucal fala muito sobre as outras partes do nosso corpo. Então é importante garantir que esteja tudo certinho aí. Em relação à pasta de dente, o que você orienta? Quantidade? A gente fala um pouquinho do tipo de pasta depois, mas em relação à quantidade, que eu acho que é aí que os pais erram bastante, né? Tá, mas então primeiro a gente vai começar assim. A Associação Americana de Odontopediatria, que é a linha que a gente segue, a Academia Brasileira de Odontopediatria, eles têm um protocolo que a gente orienta, desde o primeiro nascimento do dentinho, a gente já usa a pasta com flúor, tá? Pra gente prevenir realmente a cárie. O flúor, ele é muito eficaz na prevenção de cárie. Só que a gente precisa ter alguns cuidados com o uso de flúor para não ser em excesso e vai estar ligado na quantidade que a gente vai colocar na pasta, na escovinha, a pasta na criança, né? Então, assim, para crianças muito pequenininhas, com os primeiros dentinhos, a gente já indica, então, pasta com flúor e uma quantidade pequena de 1 grãozinho de arroz cru. E conforme ela for crescendo, a gente vai aumentando essa quantidade até 1 grãozinho de ervilha. Então, é bem pouquinha pasta mesmo, porque o que vai limpar os dentinhos não é a pasta. É a nossa forma de escovar e de remover toda a sujeirinha que está no dente. Então, a quantidade é bem pouquinho, é só para poder limpar mesmo e ter esse flúor na saliva, que é onde vai ajudar a prevenir a doença cárie. Sim, e em relação então ao tipo de pasta, né? Eu sei que existem umas linhas de estudos recentes. Eu não sou super expert nisso, acho que a gente vai só ressaltar aqui um pouquinho que tem gente que opta por não usar flúor, né? Existe uma relação aí do flúor como competidor com o iodo, e aí alterações de tireoide, eles consideram o flúor como tóxico, enfim. Mas é uma linha mais avançada, e aí a gente tem que tomar alguns cuidados especiais para aquelas pessoas que optam por usar a pasta sem o flúor, né? Sem flúor, isso. Então, aquela família que realmente não queira usar o flúor, que chega no consultório falando que prefere que a criança não tenha esse contato com o flúor, a gente precisa diminuir as consultas periódicas. Numa criança que não tem muita propensão à cárie, a gente vai deixar de 3 a 4 meses uma rotina no consultório. Agora, essas crianças que não usam o flúor, como o flúor ele ajuda a prevenir a cárie e essas crianças não vão estar em contato com o flúor, então a gente vai diminuir um pouquinho esse tempo entre as consultas, né? Então, isso a gente chama de um tratamento individualizado. Então, a gente vai analisar a rotina de cada criança e dos pais.
Ah, sim, a gente não tá falando para não usar flúor, é caso a Academia Sim, Americana recomenda e a brasileira também. É mais como também. uma alternativa, porque a gente sabe que existe essa linha diferenciada de pessoas que optam por, né, por fazer isso com seus filhos e Uhum. tá tudo bem, a gente só tem que ajustar aí algumas condutas em relação a esses Isso. pacientes. Aham. Tá. E me pediram várias dicas de como conseguir escovar os dentes das crianças. Queria que você falasse um pouquinho, que ela tem dois filhos, então tem a experiência Aham. tanto profissional quanto a experiência em casa, né? Má, é super normal a criança chorar para escovar os dentes, como é normal ela chorar às vezes para tomar banho, para trocar a fralda. O que a gente não pode deixar é de escovar os dentinhos, tá? Então assim, a criança ela vai chorar, ela não quer, porque essa manipulação na boca às vezes incomoda, ela não tem esse hábito. Então a gente precisa começar a construir esse hábito de manipulação na boca e de começar a escovar os dentinhos das crianças. E isso, com o tempo, ela vai começando a perceber que tá tudo bem, que não é um monstro, então tá tudo certo. Conforme ela for crescendo, ela vai se adaptando. E no início é normal, a gente vai ter que escovar o dentinho com ela, às vezes chorando. E isso não vai traumatizar a criança. Ninguém ficou traumatizado por estar escovando os dentinhos e ela chorando. A gente com cuidado, sempre conversando, falando que tá tudo bem. Igual às vezes a criança não quer tomar um banho, mas a gente vai dar o banho na criança, não é? Sem dúvida, sem dúvida. É, acho que uma dica que eu gosto de falar, que eu uso com as minhas afilhadas também. Então, primeiro é o exemplo. Então, às vezes você lá tá escovando seu dente, tá sorrindo, cantando, achando que tá tudo maravilhoso, e a criança tá lá olhando, mas nossa, o que que ela tá fazendo, né? E às vezes ela tem esse poder de imitação, então isso é legal. E Sim, às vezes o que a gente faz é assim, dá pra criança manipula, põe na boca, escova mais ou menos, né? Porque a gente sabe que criança pequena não vai conseguir fazer a não escovação de consegue. forma adequada, né? Pelo menos nos primeiros anos. E aí você deixa a criança brincar um pouquinho lá com a escova, deixa ela sentir, deixa colocar na boca. E depois você fala, agora é a vez da mamãe, agora é a vez do papai. E aí você pega e dá aquela escovada final, aquela garibada para ver Isso, se tá os tudo pais certo, precisam né? sempre escovar o dente das crianças, né? Porque mais ou menos até uns 6 anos de idade, a criança não tem coordenação motora para conseguir limpar todos os dentinhos, todas as faces do dente e remover todas as sujeirinhas que estão ali. Então, os pais precisam estar realmente pegando a escovinha e escovando o dente da criança. A partir dos 6, 7 anos de idade, que a criança começa a criar essa habilidade, a gente pode estar supervisionando a escovação. Se faltar algum dentinho ou se faltar algum lado do dente, a gente vai lá e complementa essa escovação da criança. Ah, e tem alguma forma que você avalia a qualidade da escovação da criança? Porque perguntaram isso também. Sempre assim, que a gente olhar um dentinho muito amarelinho ou muito ou opaco, meio rugosinho, é que esse dentinho tá sujo. Só um dentista que a gente tem um olhar mais clínico, apurado, a gente consegue detectar se tá bem escovado ou não. Mas se a mãe começar a perceber um dentinho mais amarelado, rugoso, a gente vai perceber que ali tem a sujeirinha e precisa melhorar essa escovação. Entendi. Em relação à língua, Má, o que que você orienta? Precisa escovar a língua sempre? Como é que é essa Sempre parte? escovar a língua, Má. Então a gente precisa pegar a escova e como se fosse em movimento de varrer mesmo, e varrer a língua, porque ali fica muita sujeirinha, tem muita bactéria, né? Então a gente precisa realmente higienizar bem a língua e toda vez que for escovar o dentinho, a gente limpa a língua também. Ah, é importante. Porque fica bastante sujidade ali na língua, né? E pode acumular dentro da Sim. boca. Então, às vezes, não tá no dente exatamente, mas tá ali dentro da boca. Uma Ela coisa tem que as eu queria. papilas que ficam Sim, ali sim. realmente os alimentos, então a gente precisa higienizar bem. Legal. Uma coisa não tem muito a ver com o não. Tem um pouco a ver que vocês veem em toda a cavidade oral, né? Mas tem muita mãe que confunde cásio com pus na garganta, né? E aí, quando elas começam a escovar o dente, que elas começam a perceber que às vezes lá no fundo da garganta, lá na amígdala, que é aquelas duas bolinhas que a gente tem lá no fundo, acaba juntando um pouquinho de sujeirinha. Já me perguntam se precisa tirar aquilo. É muito difícil fazer isso, né? Porque, assim, primeiro que você vai provocar reflexo de vômito. E segundo, porque é muito incômodo, a criança não vai conseguir ficar com a boca aberta ali. Mas você pode higienizar fazendo bochecho. Você tá? Acho que a Má saiu um pouquinho aqui. Você voltou? Você me escutou?
Acho que caiu um pouquinho aqui. Então, eu oriento sempre, se tiver essa sujeirinha, fazer bochechos. Aí eu até perguntar para a Maria Paula qual é o produto indicado, se tem algum produto que é mais recomendado para criança. Eu vou só esperar ela voltar aqui para a gente continuar. Acho que deu uma travadinha aí no seu. Vocês estão conseguindo me ver, gente? Vocês que estão aí? César, Miguel Pedroso, vocês estão conseguindo me ouvir? Bom, daí me pergunta, essa parte eu consigo. Me perguntaram. Bom, ela saiu aqui, vamos ver se ela consegue entrar de novo. É só pedir a solicitação de novo, mas enquanto isso eu vou falando um pouquinho sobre a alimentação, né? A gente sabe os alimentos que são mais propícios a dar cárie. E aí todo mundo já sabe essa resposta, mas continua oferecendo para os seus filhos, que é o açúcar, né? Primeiro que a Sociedade Brasileira de Pediatria, o novo Manual de Introdução Alimentar, o Guia Alimentar feito pelo Ministério da Saúde para crianças brasileiras até 2 anos, e a gente já sabia disso antes, mas o guia só veio para reforçar, e que o açúcar não é indicado em nenhuma forma para crianças menores do que 2 anos. Então, claro que também está relacionado à cárie, mas está relacionado a outras várias coisas, em relação à formação de paladar, a picos de insulina, atrapalha no desenvolvimento. Eu vou chamar a Maria Paula aqui de novo para entrar. Então, mães, até 2 anos é zero açúcar. Não é pode de vez em quando. Não pode, não pode, não pode. Essa criança vai se alimentar com comida de verdade, vai se alimentar sem nada industrializado. Então, se você for pegar, por exemplo, um biscoito, às vezes não tá escrito lá que é doce ou que tenha açúcar, mas se você for olhar nos componentes, se você for olhar nos ingredientes, você vai encontrar açúcar lá. A maioria desses produtos industrializados, de saquinho que você encontra no supermercado, ou vai ter sal ou vai ter açúcar. Então é preciso tomar muito cuidado, porque esses alimentos realmente aumentam muito a chance de ter cárie. E aí tô esperando a Maria Paula entrar aqui de novo para a gente voltar a falar sobre esse assunto. Então, açúcar zero, proibido até os 2 anos. Depois dos 2 anos, isso não deve ser uma rotina na alimentação da criança. Isso deve ser uma exceção. É claro que a gente não está falando aqui para vocês serem tiranos na alimentação dos seus filhos, proibir tudo. A gente sabe que a comida muitas vezes faz parte da... Deixa eu ver se eu consigo voltar ela aqui. A comida, muitas vezes, de festa, brigadeiro, faz parte de uma vivência social. Isso é absolutamente esperado, né? Esperado que as crianças participem de festas, que vão a festinhas de aniversário. E, na maioria das vezes, nesses eventos acaba que a criança vai comer açúcar, não tem muito como fugir. Então, é sempre importante vocês tornarem isso como uma exceção. Então, isso não fazer parte da rotina, isso fazer parte de... A criança já entender que aquele alimento cheio de açúcar, todo gorduroso, que a gente come só de vez em quando vai numa festa, quando vai num evento familiar, enfim. Mas que isso não se torne a rotina dentro da sua casa. E toda vez que comer um alimento, principalmente que contém açúcar, precisa fazer a higiene, precisa escovar o dente. Nesse momento é mais importante ainda. Tem algumas brigas que eu falo, algumas lutas que a gente deve comprar. Escovar o dente depois de comer é uma delas, porque tratar de cárie muitas vezes sai caro depois. É um tratamento caro, doloroso para a criança, é difícil. A Maria Paula vai contar aqui para a gente, tem criança que precisa até de sedação para fazer um tratamento de cárie. Então é um processo doloroso que a gente deve prevenir. Criança que escova o dentinho, que tem uma higiene oral adequada, não tem cárie. Então é muito importante saber disso e tornar isso uma rotina. Tô só esperando. Maria Paula, tenta entrar de novo aqui. Eu te aceitei, mas não entrou. Se você solicitar de novo, eu consigo... Aqui. Vamos ver se ela consegue entrar aqui para a gente voltar ao nosso papo. Então, gente, é muito fundamental essa questão da alimentação. Eu sou a chata da alimentação. Sempre que vocês entrarem... Voltou! Voltei, caiu a internet. Caiu, não tem problema. Eu tava falando sobre alimentação e cárie, que eu sei falar disso. Mas sempre que vocês entrarem aqui no meu Instagram, vocês vão ver que eu sou a chata da comida. Não tem jeito. Criança menor de 2 anos é zero açúcar, tem que comer saudável. A alimentação nossa de hoje vai refletir daqui 30, daqui 40 anos. Claro que o brigadeiro que você come hoje não vai te matar, não vai acontecer nada.
vai ter um monte de gente que vai falar, eu comi a vida inteira e não aconteceu nada. Meu filho come doce a vida inteira e nunca morreu. Ninguém vai morrer porque comeu um açúcar. Não é isso a questão. A questão é que ao longo da vida a gente só consegue garantir uma longevidade, uma vida saudável lá no futuro, na nossa velhice, quando a gente estiver aposentado, se a gente começar a mudar hoje. Então, quem entrar no meu Instagram e vier perguntar de mucilon, de bala, bolacha maisena, gelatina com açúcar, pode nem perguntar, porque já sabe a resposta. Então, eu tava falando, a gente, claro que vão ter exceções, né? Ninguém quer ser tirano e sempre uma exceção na nossa rotina, né? Então, vai para uma festinha, é claro que você não vai ficar policiando seu filho, ele vai comer, ele vai se divertir, ele vai ser criança. Mas que isso seja sempre uma exceção que dentro da sua casa você deu exemplo. Com certeza, né? Mas a alimentação tá bem ali junto com a cárie, né? Então, aquela criança que consome muito açúcar, às vezes até o açúcar que está escondido nos alimentos, não é o açúcar que a gente coloca no suco, mas uma bolacha recheada, um suco de caixinha. Então, é o açúcar que a gente chama de açúcar escondido. Ele vai estar muito ligado à cárie, porque a cárie ela é dependente do açúcar, do carboidrato. Ela vai ficar ali grudadinha no dente se tiver esse açúcar e ela vai ser dependente para começar a cavidade e o trabalho da cárie. Então, está bem relacionada à alimentação dessa criança com a doença cárie também. Ah, que ótimo. E em relação à prevenção, então, você orienta a escovar os dentes quantas vezes no dia? Mas a gente precisa, assim, pelo menos 2 vezes por dia, essa mãe, essa família, o responsável, higienize bem esse dentinho, que limpe todos os dentes, todos os lados e remova toda essa plaquinha que a gente chama, esse restinho de alimento que fica no dente. Você conseguindo limpar 2 vezes por dia e bem feito, bem limpinho, já tá ótimo. Ah, legal. E o fio dental? O fio dental a gente precisa passar em todos os dentinhos, mesmo quando os dentinhos são separados. Porque a escova, a cerda da escova não consegue chegar onde o fio dental passa. Então, aquelas mães, mesmo que o dentinho não é junto, sim, a gente precisa passar, porque vai limpar a sujeirinha que está entre os dentinhos, na lateral do dente. E quando o dentinho for encavaladinho, acho que teve até uma mãe que perguntou, a gente precisa passar 1 vez por dia para remover essa sujeirinha que fica entre os dentinhos. Ah, tá joia. Em relação à pasta de dente, a gente não faz propaganda muito de marca, né? Mas você tem alguma orientação de qual escolher? Qual você acha que é mais indicada? Mas hoje o mercado ele já adaptou bem as orientações e recomendações, né, das associações que a gente segue esse protocolo. Então a gente precisa olhar que a pasta tenha 1.100 ppm de flúor. Hoje no mercado essas pastas com flúor já estão adequadas a esse protocolo. Então assim só precisa dar uma olhadinha, né, atrás, né, do fabricante, ele já coloca a indicação da pasta com flúor e de 1.100 ppm de flúor. Em relação ao sabor, tem alguma recomendação especial ou pode usar aquelas infantis com sabor? Pode usar, lembrando que pasta não é alimento, pasta é para escovar o dente, então a gente tem que sempre estar olhando a quantidade de pasta que a criança coloca na escova, né, para a gente não ingerir uma grande quantidade de flúor. Ah, que ótimo. Mas essa pergunta eu respondo, acho que cada 2, 3 dias, em relação ao nascimento dos dentes, né? É uma queixa muito importante. Tem post no meu Instagram sobre isso. Eu vou falar um pouquinho da parte pediátrica e você já entra com a parte do alívio. Então, o nascimento dos dentes é comum terem sintomas associados. Não é obrigatório, né? Toda criança que nasce o dente que está incomodada e tal, mas é comum. Então, a criança fica mais irritada, a criança pode ficar com a gengiva mais irritada, então fica mais vermelho. A criança acaba salivando bastante, então aquela criança que tá babando bastante, você procura na boquinha, tem dente nascendo. Ela tem dor, então muitas vezes ela não consegue se alimentar direito, é comum que ela fique inapetente e pode elevar a temperatura. Não costuma associar febre alta e duradoura ao nascimento dos dentes, mas tem estudos comprovando que sim, tem uma elevação da temperatura. Então, ele chegou no 38,5, você até pode ali justificar que seja o dente. Passou disso e a criança apresentou algum outro sintoma, eu não costumo associar o dente, tem que descartar outras coisas, não dá para botar tudo na conta do dente.
Aham. E aí vem a pergunta: o que fazer no nascimento dos dentes? O que fazer quando a criança está super irritada? O que que você recomenda? Eu indico morder desconforto. Então, o picolé de leite materno também é legal, frutinhas geladas, e a gente tem que lembrar que esse período de nascimento dos dentinhos vai durar um bom tempo, né? Quando começa a nascer os dentinhos a partir de 6 meses de idade, tem algumas crianças que é mais, outras menos, mas vai durar até 2, 3 aninhos de idade. Então é um período longo. A gente precisa adaptar e sempre oferecer algumas coisinhas geladas, pensando sempre em coisas saudáveis, né? E o mordedorzinho Sim. para crianças pequenas ajuda bastante. Se o sintoma for muito grave, né, a criança tiver bastante desconforto, a gente pode receitar um analgésico, mas o medicamento é sempre prescrito por um médico ou odontopediatra, né, para a mãe não ficar medicando em casa sem consultar um profissional. Sem dúvida, e assim, é o que você falou, isso dura muito tempo, então não é uma coisa pontual, que você vai dar um remédio uma vez e vai sarar, né? Existem os Sim. eu gosto daqueles mordedores de silicone, que eles são bem macios, e tem até uns Uhum. que de coçador de gengiva, né? Que eles têm até umas sardinhas, assim, que a criança adora ficar Sim. com aquilo na boca. Claro que tem que ser Aham. algo macio, né? Pra criança não se machucar. Aham. E Sempre existem no mercado. supervisionado, né, Sim, pelos com certeza. pais. Às vezes É, você pode pode ir botar na boca, para o no dente. olho, enfim. E Aham, uma coisa que me perguntam bastante é em relação às pomadinhas, né? Eu não aham. sei qual que é a sua opinião, mas eu não gosto muito de orientar, porque assim, a maioria das pomadas são pomadas anestésicas. Então a Sim, eu também não. criança perde a sensibilidade ali no local, aumenta muito a chance dela se machucar, porque o dente já está sensível, a gengiva já está friável, que a gente fala que só de encostar já machuca. E aí você passa um anestésico, a criança perde sua defesa natural, que é a dor, de ficar cutucando ali o dente. Então, assim, claro, Aham. eventualmente, não é, aconteceu alguma coisa, bateu, machucou, tá doendo muito. Às vezes a gente até usa, mas com prescrição médica. Mas de rotina, eu realmente não gosto de usar essas pomadas. Mas eu também não indico, porque além de anestesiar ali a gengivinha, onde vai estar o incômodo, vai acabar anestesiando a língua, bochecha, garganta, fica ruim para a criança se alimentar, tem um risco de engasgar, né? Porque ela não vai ter a deglutição, vai ter alteração. Então a gente não indica essas pomadinhas anestésicas. Tem algumas pomadinhas homeopáticas que não tem anestésico na fórmula, que vai calêndula, camomila, isso é legal de passar, mas tudo prescrito por um médico ou um odontopediatra. Ah, excelente. Então, vou falar um tema super polêmico agora. Vamos ver o que que a gente acha. Chupeta. É sempre difícil ter uma resposta certa aqui, né? Tem muito pediatra que é bem Sim. radical, falando não é para usar chupeta, não tem que usar, porque isso gera confusão de bicos. Realmente existe a confusão de bicos, né? Principalmente ali nas primeiras 3 a 4 semanas da amamentação, em que a criança está estabelecendo a amamentação e aí você oferece um bico anatomicamente diferente do peito, que é mais fácil de sugar e a criança acaba tendo dificuldade de voltar para o peito. Isso é real, isso existe. Isso não acontece com todos os bebês, né? Tem a estatística de 30% mais ou menos das crianças que têm a confusão de bico e você Uhum. consegue reverter essa confusão de bico. Então, se você oferecer só o peito, isso dá para trabalhar. Mas existe essa linha. Então, normalmente nos primeiros semanas, assim, eu oriento a tentar evitar ao máximo a chupeta por conta dessa confusão e tentar estabelecer bem a amamentação, que é um momento crítico para a gente conseguir manter o Uhum. aleitamento materno exclusivo. Mas existem algumas crianças, principalmente aí prematuros ou crianças que são muito irritadas, crianças muito chorosas, muito solicitantes, que às vezes a chupeta faz bem, né? Não sei, eu tô falando a minha opinião, depois você fala o que você acha. É, a chupeta calma, a chupeta tranquiliza. Para o bebê prematuro, trabalha bastante a musculatura, desenvolve a força muscular, ajuda a desenvolver isso, a musculatura, a sucção. Então, para algumas crianças, tem algum benefício, além do que ela protege na síndrome da morte súbita do lactente. Já tem estudo provando que crianças que chupam chupeta têm menos chance de se sufocar no sono. Não estou dizendo que criança que não chupa chupeta vai se sufocar, claro que não. Mas existe essa relação. Então, eu gosto bastante de individualizar. Eu não falo para as mães forçarem o uso da chupeta. Não, tem criança que não pega e dá bem que não pegou, que Uhum. ótimo que não pegou. Agora tem criança que pega, que sente um conforto naquilo,
Mas os pais devem usar a chupeta de uma forma consciente e cautelosa. Pelo menos, assim, lembrar que quando começa a nascer os dentes, aí que você acha que você vai contribuir bastante. Começa a nascer os dentes, começa a falar, essa chupeta tem que cair fora, porque daí já vai começar a atrapalhar a dentição, vai atrapalhar a fala, a criança vai ficar introspectiva, não fala com aquele negócio na boca, não consegue socializar, e daí vai ter vários prejuízos. Então, muitas vezes a chupeta é um bom aliado ali no comecinho, principalmente o bebê com cólica, o bebê que tá chorando muito, que é muito solicitante, que se acalma ao sugar. Se a mãe não se importar e ficar com o peito, com a criança no peito, não tem problema nenhum. A criança pode fazer o peito de chupeta. Na verdade, o peito veio antes da chupeta, né? Então, o peito sempre existiu, a gente que criou a chupeta. Então, se a mãe não se importar, se a mãe tá disposta a ele ficar com aquela criança fazendo aquela parte mais de contato, pele a pele, mais de carinho, exatamente. Não precisa dar chupeta, você pode colocar a criança no peito, não tem problema. Mas tem mãe que não tem essa disponibilidade, ou não quer, ou por vários motivos ela quer dar chupeta. Então, fazendo de forma consciente, eu acho que tudo bem, né? Na questão de odontopediatria, de nós dentistas, a gente concorda com você, Má. Não tem uma regra, tá? A gente precisa individualizar cada criança, cada família. A gente só precisa estar consciente de que a chupeta ela vai causar uma deformação na face, tá? Mesmo antes de nascer os primeiros dentinhos, a gente vai mexer em osso, então a chupeta vai ter alguma alteração óssea da face da criança. Então a gente precisa saber o momento certo de tirar a chupeta. Até 2 anos de idade, tem estudos comprovando que como essa criança está em fase de crescimento da face, a gente tirando nessa idade, os dentinhos e a mandíbula maxila vão ter o crescimento e vão conseguir ficar na normalidade. Então não tem problema, a gente não pode deixar ultrapassar muito tempo, porque aí, mesmo com o crescimento, não vai ter essa alteração, né? E lá na frente vai precisar de uma intervenção. Ou por conta de aparelho, né? A gente vai precisar mexer e intervir nessa arcada dentária e maxila e mandíbula também. Sim, é muito comum criança já maiorzinha que usa chupeta, né? A gente vê aquele dentinho pra frente, a gente vê o palato hoje de volta, fica um buraco lá embaixo do palato, fica realmente bem deformado. A gente chama de mordida aberta, né? Que a criança tem essa mordinha aberta, o dentinho de cima não encontra o dente de baixo, ele fica com a boquinha mais abertinha. Então é o que a chupeta ela causa, essa deformidade na mordida. Sim. A Paty perguntou aqui, quando chupa o dedo? Bom, os bebês, eles têm uma, que a gente chama de fase oral, né? Então, é comum que a criança descubra o mundo através da boca. Então, é normal uma criança de 6, 7 meses colocar tudo na boca, e às vezes chupar o dedo. Isso, pelo menos a avaliação da pediatria, não é uma coisa de se repreender. Você deve colocar luvinha, amarrar a mão, isso faz parte dela. Agora é diferente de uma criança de 5 anos que tá com o dedão chupando o dedo. Então são alguns comportamentos que a gente tem que também, da mesma forma que a chupeta, acho que o dedo também pode deformar a arcada dentária, deformar a face, tem que saber na hora de tirar, né? Isso, e às vezes precisar de alguma ajuda extra, né, Mai? Às vezes para alguma terapia ou procurar alguma ajuda fora para ver o que está causando, né? Por que essa criança tá com esse dedo toda hora na boca, uma criança maiorzinha? Porque no bebê é normal, ela tá na fase oral, então tudo que ela coloca, ela põe a mãozinha na boca e até uma forma de acalmar também, né? Então a gente precisa ver individualizado e a idade dessa criança, com qual idade que ela tá tendo essa sucção. A fase oral, ele normalmente termina ao redor dos 18 meses. Então, 1 ano e meio, aí é para a criança já parar de ficar com essa mania de colocar tudo na boca. Daí você pode já começar a mudar o comportamento, dar as coisas para a criança segurar, né? Disfarçar, tirar. Não precisa repreender, bater, tirar, fazer uma coisa agressiva. Mas já começar a instruir a criança de que a fase oral dela já tá passando, para ela brincar com outras coisas, porque daí, às vezes, a criança cria esse hábito. Agora, até essa idade, eu não vejo motivo nenhum da gente tirar o dedinho, né? E a criança normalmente não fica assim, ela põe na boca, ela tira, põe o brinquedinho, isso. Ou às vezes para dormir, depois ela também já tira, ela não fica a noite toda com o dedinho na boca.
E o dedinho é diferente do formato da chupeta, né? Vamos se Mais dizer que ele é um anatômico, pouquinho. né? É. Ótimo. Pessoal mandando pergunta, a gente vai responder no finalzinho, tá? No finalzinho eu prometo voltar aqui e a gente volta para responder as perguntas. A questão aqui que eu ainda tenho anotada é em relação ao bruxismo, que me perguntaram. Uhum. O meu filho range os dentes, eu escuto barulhinho à noite, o que que eu devo fazer? Mas a gente precisa ver a idade dessa criança. Até uma certa idade, quando começa a nascer os molarzinhos, que são aqueles dentinhos do fundo, é normal a criança ranger o dente, porque é fisiológico dela. Ela vai estar com dentes na boca, vão estar, a altura deles vão estar desalinhadas. Então, eles têm essa importância de querer ranger os dentes para deixar tudo alinhado. É fisiológico da criança o bruxismo até certa idade. Passou um pouco disso, a gente já precisa começar a perceber alguma alteração, ver o que está causando esse bruxismo. Tem alguns estudos que já comprovam muito estímulo noturno pode causar o bruxismo na criança. Então, assim, a gente tentar diminuir um pouquinho o celular, muita televisão, esses estímulos, né? Que às vezes a criança fica antes de dormir, que ela fica mais agitada. Então a gente precisa ver a idade dessa criança e o que está acontecendo ali na rotina que pode estar tendo alguma alteração e tendo que faça que essa criança range os dentes à noite. Mas é sempre bom procurar um especialista, né, para a gente conseguir ver o caso e poder orientar melhor. E é o odontopediatra ou bucomaxilo, quem que vocês orientam a procurar? Mas pode ser o odontopediatra para criança, e aí, se precisar, a gente vai fazer algum encaminhamento. Tá, joia. Então, importante aí lembrar disso. Estímulos servem para tudo, até para bruxismo, tá vendo? Excesso de Sim, TV, de celular. Isso, nossa, principalmente tem à tanto estudo. noite. Sim, tem tanto estudo comprovando que faz tão mal e a gente tem isso como hábito. E a gente também precisa mudar, né? Nós pais, pediatras, pessoas que convivem com as crianças, tem que dar o exemplo. Então, sempre se policiar. Eu uso isso, você também, como uma ferramenta de trabalho. Então, a gente acaba ficando envolvida aqui nesse Instagram, mas a gente tem que sempre moderar. E isso é importante, principalmente no momento do sono. Então, criança que fica muito tempo na televisão, que fica no celular. Primeiro que até os 2 anos também não pode. Mas depois disso, com moderação, dá pra gente abrir sessões e, né, tem algumas orientações específicas. Mas isso desregula muito o sono. Então é muito Uhum. importante que a gente evite o máximo contato com as telas, principalmente depois que escureceu, a hora que a gente já tá preparando as crianças para irem dormir, né? Tem que ter aquela rotina do sono, né, Mar? Diminuir as Sim. luzes, né? Deixar a criança aproveitar esse momento para começar a pegar no sono e ter um sono tranquilo, dormir cedo, né? O sono é muito importante. Sem dúvida. Mas em relação aos dentinhos de leite para os dentinhos permanentes, quando que acontece? Que fase que é mais ou menos? Que tem gente perguntando aqui. Então, na literatura, a partir dos 6 aninhos de idade já começa a troca dos dentinhos. Tem algumas crianças que antes, outras que passam dos 6, 7 aninhos, tá? É sempre importante a gente ter um odontopediatra. Como as crianças têm um pediatra que sempre que precisam de informações, orientações, vão buscar, a gente precisa ter um odontopediatra. Porque é difícil, cada criança, né, é do organismo nosso, vai ter uma troca de dente, ou os pais vão estar com dúvidas. Então é sempre importante a gente ter alguém para poder tirar essas dúvidas. Mas geralmente entre 6, 7 aninhos de idade começa as trocas de dente. E você falou que o nascimento dos dentes é por volta de 6 meses. Tem criança que é um pouquinho antes, São oito depois. meses. E quando que termina a dentição? No comecinho? Com 3 anos, a criança está com todos os dentinhos de leite completo na boca, Mar. 3 anos, tá? É que tem mãe que pergunta assim: ah, meu filho tem 9 meses e ainda não tem dentinho. Calma, normal, pode acontecer, né? Uhum, super normal. Tem criança que passa um pouquinho, um ano e um mês, não tem problema, tá? Tem casos de agenesia, mas isso tem que se ver na família, tem que ter todo um histórico por trás da criança não apresentar aquele dentinho, né? Mas isso é buscando e tem que ter casos na família, é mais genético. Mais raros, Mas é né? isso.
E, Má, o tipo de escova para escovar o dente, você orienta algum específico, mais macio, né? Isso a gente sempre segue as orientações do fabricante, né? Lá vai estar na idade correta para cada fase da criança. O que era bom os pais saberem assim, sempre com a cabeça pequena, porque com a cabecinha pequena a gente vai conseguir chegar até os dentinhos do fundo. As cerdas bem macias para não machucar a gengiva, porque a gente precisa também remover toda aquela sujeirinha que fica entre o dente e a gengiva. Então as cerdas precisam ser macias para a gente acabar não machucando a gengiva, tá? E uma escovinha com cabo que a criança consegue segurar e limpar todos os dentinhos. Então, o mais importante, a cabeça pequena, ser uma escova para criança e com as cerdas bem macias. Tá, joia. E em relação à periodicidade da consulta do odontopediatra, aí vai ser uma avaliação individual, né? O que eu falo para os meus, mas Uhum. para os meus pacientes de pediatria. Mas tem que, então, nasceu o dentinho, tem que procurar o odontopediatra e aí vocês avaliam a necessidade, né? Isso, porque aí lá a gente vai conversar bastante com os pais, a gente vai entender da rotina, vai entender da alimentação dessa criança, né? A gente sempre vê o risco que essa criança tem a cárie, porque a cárie ela é multifatorial, então ela vai ter muita coisa envolvida para a gente ter essa predisposição à doença cárie. Então o odontopediatra vai analisar tudo isso e aí vai conseguir colocar os períodos certos de retorno para consulta. Conforme a gente for percebendo que essa criança está conseguindo escovar bem os dentes, os pais estão cuidando da alimentação, que está dando tudo certo, a gente vai aumentando. Mas quando criança, as consultas são em espaços menores. Tá certo. Ô, Mar, fala um pouquinho de onde você atende, do seu consultório, para o pessoal que quer acompanhar com você. Eu atendo em Londrina, eu moro aqui em Londrina, no Paraná. Eu atendo em 3 consultórios aqui de colegas dentistas. Atendo só criança, crianças especiais, pacientes com TEA, né? Crianças do espectro autista. Então, eu acabo ficando nessa área só da odontopediatria, é o que eu gosto. Ah, que legal. Eu vi que você fez um curso de especialização recente, né, no Einstein, aqui em São Paulo, Isso. e aprendeu até sobre sedação, que é um assunto que eu sei pouquinho também, né, porque eu sou intensivista. Aham. E conta um pouquinho pra gente, assim, quais casos que precisam de sedação, são casos muito específicos, como é que funciona? Mas a gente tenta ao máximo não precisar levar para sedação, tá? Mas tem alguns casos que realmente não tem como a gente tratar em consultório, que fica assim bem inviável tanto para a criança quanto para a família. Então a gente precisa levar para o hospital. A gente faz o trabalho no centro cirúrgico. A criança ela passa por uma consulta pré-anestésica com o médico anestesista, faz toda a avaliação e o anestesista vai optar qual o melhor tipo de sedação para aquele procedimento. Então a gente vai para o centro cirúrgico e lá acaba fazendo tudo que precisa na boquinha, desde restauração até canalzinho. Se precisar extrair algum dentinho, a gente já aproveita. Então a gente cuida de toda a boquinha nesse período que vai estar com a criança dormindo, né? Que a gente chama a sedação. Não, é importante porque acho que, sim, tem bastante mãe que tem criança com alguma necessidade especial, às vezes criança autista, criança com síndrome de Uhum. Down, que é difícil controlar no consultório, mesmo algumas Sim, crianças com que têm certeza. mais medo, né? Então é Ou importante saber crianças que de baixa existe. idade, né, Mar? Crianças muito pequenininhas, que já têm a doença cárie instalada e que a maioria dos dentinhos estão comprometidos com a doença cárie, a gente precisa levar para o hospital, porque senão a gente precisaria de muito tempo em consultório. Às vezes a criança está com dor, está sofrendo, então a gente precisa de um tratamento com urgência. E uma opção é sedar e fazer isso no hospital. Ah, excelente. É muito bom ter essa alternativa, né? Porque realmente tem criança que não consegue, que não consegue. A gente às vezes também tem que ir para fazer um ponto, para colher exame. Em alguns Beleza. casos a gente tem que abrir mão da sedação, né? Desde que feita de uma forma segura, num ambiente seguro, ela é super válida para a gente conseguir fazer o procedimento necessário, né? Não tem muito como fugir. Mas muito Uhum. legal que os odontopediatras também têm essa formação, assim, não é uma coisa que é muito comum da gente ver, né? Da gente achar que Sim. faz, né? Aham. Tem alguns casos que a gente precisa, que é a única alternativa para tratar aquele paciente naquele exato momento, né, Má?
principalmente em casos de dor, ou que a criança já está com abscesso, e que vai ser difícil ter esse manejo, esse controle dele no consultório, a gente precisa levar para o hospital. Depois que a gente fizer toda a boquinha, que não tiver a doença cárie instalada, aí é um recomeço que a gente chama, né? De voltar para o consultório e tentar prevenir essa criança de ter novos focos de infecção e de doença cárie. Mas às vezes é um tratamento que a gente precisa dar inicial para depois recuperar a saúde bucal dessa criança. Ah, legal. Uma dúvida que as mães me mandam não é sobre odontopediatria específico, mas muitas mães que amamentam, às vezes precisam fazer algum procedimento odontológico. E elas perguntam: ah, posso continuar amamentando e fazer o procedimento? Daí eu sempre oriento: ó, conversa com o seu odontologista, fala que você está amamentando, que aí ele vai prescrever medicações que são compatíveis com a amamentação. É totalmente possível fazer um tratamento dentário, né? Utilizando medicações que são compatíveis com a amamentação. Então é sempre importante ter essa troca. Às vezes a mãe nem lembra de perguntar, e vocês têm essa formação, né? Vocês sabem, são prescritores de medicação, então o dentista pode prescrever remédios, antibióticos, eles têm formação para isso e tem formação para falar o que pode e o que não pode na amamentação que também, pode né? ou não. A mãe é sempre bom, né, Mai, contar e relatar que ela está amamentando, para o dentista ver os medicamentos que vai prescrever pós um procedimento, e se é possível fazer naquele exato momento. Mas a maioria dos procedimentos a gente pode realizar com a mãe amamentando, é mais o pós, se precisar de algum do que a mãe está amamentando. Ah, legal. Mas você tem mais alguma coisa para falar? Acho que eu vou abrir para pergunta aqui. Minhas perguntas acabaram. Eu acho que tem bastante gente perguntando, mas vamos voltar um pouquinho para olhar aqui, tirar as dúvidas do pessoal. Então, podem mandar as perguntas agora, tá, pessoal? Eu vou voltar aqui um pouquinho para a gente responder as dúvidas, que fica difícil responder no... Ó, então, a Má Rodrigues. Quando a mãe amamenta leite materno... Quando a mãe amamenta leite materno e fórmula. Então, quando tá usando fórmula, né? Aí você tem que limpar a boquinha. Quando é leite materno exclusivo, só o leite materno não precisa limpar. Quando é fórmula, daí precisa limpar pelo menos. Não limpa o dentinho, não tendo dente na boca, né, Má? A partir do nascimento do primeiro dentinho, a gente já precisa começar a higienizar tanto a boquinha como esse dente. Mas se a criança não tem dente, tá em aleitamento exclusivo, a gente não precisa limpar a boquinha. Se for fórmula, pelo menos uma vez por dia. Ótimo. Aqui a mãe perguntou que o filho tem resistência para escovar o dente. Já demos algumas dicas aqui. Peraí. A Marisa falou: meu bebê tem 6 meses. Qual é o creme dental? Acho que a gente já respondeu também, né? Um creme dental com flúor, se essa criança tiver dente. Eu não sei se seu filhinho já nasceu os primeiros dentinhos, mas se já nasceu, a gente já usa um creme dental, uma pastinha com flúor, tá? A orientação é 1 grão de arroz cru, a quantidade é bem pouquinha para escovar os dentinhos. A Elisa perguntou, então, quando é necessária a higiene da boca. Higiene com 22 dias, precisa fazer algo? Não precisa fazer nada. Leite materno exclusivo, continua dando mamar, que você está fazendo o melhor para o seu filho. Com certeza. Com quantos anos começa a usar a pasta? Assim que nasceu o primeiro dentinho, a gente já usa a pasta ou o creme dental. Aí a Paty e a Cacira perguntaram do dedo. E quando chupa o dedo? Então a gente falou, mas pode falar um pouquinho. Então, o dedo a gente vai ver a idade dessa criança. Até uma certa idade, se ela estiver na fase oral, é normal. Então, a gente não precisa tomar nenhuma providência, né? Nem precisar ficar cobrando essa criança para tirar o dentinho. E depois que passar essa fase oral, a gente vai tomar algumas medidas sem traumatizar ela, sem ficar mudando o foco, né, Má? A gente vai tirar, vai mostrar outra coisa para ela esquecer do dedinho na boca. E se precisar, a gente pede ajuda extra para algum outro profissional para ver o que está causando isso, o que a criança está com o dedinho na boca. Por quê? Certo, não, excelente.
A Cacira perguntou aqui, ó, como limpar os 2 primeiros dentes? Com creme dental, já falamos que sim, ou só com água Uhum. filtrada? Não, com creme dental. Com gaze ou com escovinha de silicone? Se o dentinho for muito pequeno, a gente pode limpar com gás. Quando ele está nascendo, ele fica na cavidade bucal bem pequenininho. Então, a escovinha para remover a sujeirinha é difícil. Então, realmente, a gente vai usar a gás. Depois que o dentinho já começa a crescer um pouquinho, a gente já usa a escova. Essas dedeiras de silicone, elas não são escovas, tá? Elas são só para massagear a gengiva que está nascendo ali, o dentinho que está trazendo aquele incômodo. Para limpar os dentinhos, a gente precisa mesmo de escova. Certo, muito bem. Aí a Joelma perguntou: é possível uma menina de 4 anos estar com dentinho baixo molinho já? 4 anos. Sim, é possível, tá? Tem crianças que começam a troca de dentinhos antes, né, do que está prescrito, do que está na literatura. Então, é possível sim. Se ela não caiu ou se ela não traumatizou esse dentinho, pode ser que ela já esteja trocando para os dentinhos permanentes, mas é sempre bom uma avaliação. Tá, sobre o bruxismo, Sheila, a gente falou já. Então, depois você volta na gravação da live que a gente já comentou sobre isso. Angélica, também falamos sobre dicas de como escovar o dente de um bebê, que faz um escândalo. Essa aqui já respondeu, da Gabi. Ô, Má, fala um pouquinho sobre quando a trauma de dente, que sempre surge essa dúvida. Quando cai o dente, o que a gente tem que fazer? Mas se é dentinho de leite e o dente cai da boquinha, a gente não coloca ele de volta, tá? Antigamente, às vezes, a gente tinha até a orientação de colocar ele de volta, de reimplantar. Mas hoje a gente não reimplanta mais dente de leite. Se é um dentinho permanente, a gente vai reimplantar sim. Precisa ter alguns cuidados, como lavar esse dente em água corrente para tirar, às vezes, caiu, traumatizou, ele tá com sangue ou sujeirinho, então a gente precisa lavar em água corrente esse dentinho, colocar ele ou no leite ou na água, tá? Para ele ficar, para não ter uma Hidratar. desmineralização desse dente, para ele ficar hidratado. E a gente vai limpar a boquinha, ver o que aconteceu, né? A mãe tá naquele desespero, às vezes não sabe se cortou a boca, se, né, a língua, o que foi. Então a gente pode ter esse tempinho para poder limpar a boca, ver o que realmente aconteceu e reimplantar. Se a mãe não tiver coragem, né, às vezes ela não consegue, não tem essa habilidade, já procura um profissional para poder colocar esse dente. Para colocar o dentinho, né? Tá. Excelente. Ó, a Isso. Luciane perguntou qual escova de dente a gente falou também da escova. Luciane, é só você assistir a live gravada e vai estar respondido lá. Qual é a pasta de dente para crianças de 1 ano? Então, pode ser a mesma pasta do adulto, né? Mas a quantidade é menor, é isso, né? Ou você pode usar a pasta infantil Mas desde a que tenha pasta escova. vai ser diferente, a pasta vai ser infantil, vai ser A própria infantil, para infantil. criança, né? Porque a quantidade é diferente do adulto. A pasta da criança precisa ter 1.100 ppm de flúor. Ah, tá. Então eu falei errado, ó. A Isso, pasta tem que ser infantil. infantil. A partir de que idade que pode usar a pasta de adulto? A partir de qual Na idade que pode adolescência usar? já pode trocar. 14 anos ali. Se um pouquinho antes, a criança, às vezes com 8, 9 anos, já começa a enjoar do gostinho, que às vezes é mais doce, né? Ela quiser trocar, não tem problema. Porque nessa idade também, a partir dos 8 anos de idade, a criança já vai conseguir cuspir toda a pasta, ela já vai ter uma coordenação melhor, então não tem problema, tá, Má? Mas até 6, 7 anos de idade é a pasta infantil por conta dela saber cuspir e conseguir higienizar o dentinho da forma correta. Sim, ó, esquece que eu pergunta aqui que estamos quase dando 1 hora. Eu falei que ia dar 1 hora a live. Bebê usa chupeta tipo Perfect para dormir. Até quando pode usar? Afeta a dentição? O bebê já está usando a chupeta, então vai mudar um pouquinho a arcada, vai afetar um pouquinho ali os ossinhos de maxila, né? Mas tirando esse hábito até os 2 anos
2 anos de idade, os dentinhos já vão entrar na posição correta, com o crescimento já vai voltar os ossinhos para o lugar. Então a gente precisa saber o horário, a hora certa de tirar esse hábito, né, da chupeta. E uma coisa legal da chupeta também para crianças um pouco maiorzinhas que já entendem é você negociar com a criança. Então, vai usar chupeta só na hora de dormir. Ah, mas agora na hora de dormir. A criança vai se acostumando com aquilo. Então, você passa de uma criança que usa chupeta o dia inteiro, que nem é para usar, mas enfim, usa em vários períodos do dia, para usar só antes de dormir. Aí a criança dormiu, você já tira a chupeta, então a criança vai ficar menos tempo com aquela chupeta, então vai ter menos tempo para deformar a dentição, e aí já tentar tirar o mais rápido possível, né? Isso, vai diminuindo o tempo de uso sempre, né, Mar? A chupeta é mais para acalmar ou para conseguir pegar no sono, tentar evitar que essa criança fique muito tempo com a chupeta na boca, porque vai acabar atrapalhando a fala, a socialização. Então, assim, é importante saber o tempo que essa criança também fica com a chupeta na boca, né? Ah, legal. Ó, acho que todas as outras perguntas a gente falou durante a live. Então, para quem perdeu, vai ficar gravada aqui no meu Instagram por 24 horas do Criando Sem Crise. E vocês podem assistir. E depois eu vou tentar colocar no YouTube, eu aviso vocês aqui. Então, vai dar 1 hora já a nossa live. Vou encerrar por aqui, mas eu queria agradecer muito a sua presença. É muito legal. A gente sempre recebe várias perguntas em relação a isso. Então, é muito importante que cada mãe tenha um pediatra para chamar de seu e tenha um odontopediatra para chamar de seu. É essencial que você, assim que começar o nascimento dos dentinhos, já procurem um profissional que vocês confiem. O profissional, os odontopediatras têm mais manejo com criança com isso. Então, é importante que vocês procurem um profissional qualificado que vai tratar bem dos seus filhos e que vai cuidar da saúde bucal, que é fundamental aí para o crescimento e desenvolvimento da criança. Então, eu queria realmente agradecer a sua presença, foi muito bom. A gente pode fazer outras vezes, se surgirem mais dúvidas aí. Contem sempre com a gente para falar sobre esses temas que a gente adora. Mal, obrigado pelo convite, pessoal. Foi muito legal participar com vocês. E tendo algumas dúvidas, pode deixar no nosso Instagram, lá quando a gente abrir as caixinhas, a gente sempre vai estar respondendo. Ah, que bom. E para todos que ficaram, ó, temos 12, 13 pessoas, chegamos a ter 25 pessoas aqui na live. Muito obrigada pela participação de todos. E qualquer dúvida que ficou, realmente manda lá na caixinha que a gente vai responder. Fica gravado 24 horas aqui no Instagram do Criando Sem Crise. Um beijão a todos, boa noite e até a próxima. Gente. Boa noite, até mais. Beijo nos meninos aí, Má. Beijo nos seus pais também. Obrigada para vocês também. Um beijo. Beijo. Boa noite.